vamos estudar hoje este assunto que está na lousa, o Espiritismo e o Casamento, que é justamente o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Me parece ser talvez um dos mais curtos capítulos. Ele abrange 3 páginas, né? A inicial, uma outra completa e uma outra pouco do meio. Acho que talvez o capítulo mais curto do Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez o Kardec já associou uma coisa a outra, né? E ele colocou 2 tópicos: a indissolubilidade do casamento e o divórcio. E iniciando, como a maioria dos capítulos, raramente que contém uma passagem evangélica, ele conta essa de Mateus, coloca essa de Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 9, em que os fariseus vieram também e para tentar, dizendo: é permitido ao homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja, né? E a passagem é mais longa, mas ele disse que isso é possível, Moisés autorizou, devido à dureza, à rudeza de vossos corações. Quer dizer que, na realidade, era uma colocação que era feita, e mais à frente até dizia que era adultério alguém esposar aquela que tinha sido rejeitada, deixada. Então, Kardec, aí estudando isso, nos itens subsequentes, ele até disse que, em função do tempo e da época, assim foi feito, porque justamente era para mudar uma coisa que era a lapidação, que se fazia da mulher no tempo de Moisés, para uma situação menos, vamos dizer, grosseira, que era a mulher não poder ser novamente esposada. Quer dizer, mudando para uma prática menos cruel, talvez, aquilo que se fazia, que era a lapidação. E, como tudo nós vemos, o Jesus aproveitou-se daquilo que era corrente, das ideias, da moral, do tempo, e sempre aperfeiçoando. Ele disse: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento, no sentido de que aquilo que existia, aquela forma que era utilizada, no caso especificamente aí da separação, ele substituiu uma coisa cruel por uma menos, né? Mas o assunto casamento dentro do Espiritismo, nós até ficamos indecisos aqui, porque tem dia que a gente não acha nada para dizer, além da codificação, né? Já temos a codificação. Mas a gente achou na internet, achei bastante livros, né, tratando sobre o assunto do coisa. Então, muito antes do Evangelho tratar do indissolubilidade do casamento e do divórcio, nós vamos no próprio livro dos Espíritos, e lá já tem casamento e celibato. Tem o casamento, umas perguntas sobre o casamento, que feita muito antes da questão do casamento aí no Evangelho. E Kardec, então, começa aqui nesse livro 3º, capítulo 4º, Casamento e Celibato, perguntando aos Espíritos se o casamento quer dizer a união permanente de 2 seres é contrário à lei natural. Tá? Que o casamento, a união de 2 seres, olha que interessante. A união de 2 seres é contrária à lei natural. E os Espíritos responderam que é um progresso na marcha da humanidade. A união é um progresso. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Pergunta 695 anterior, 696 essa. Qual seria o efeito da abolição disso? O retorno à vida animal. Kardec faz uma abordagem, uma nota, mas nós temos bastante coisa, a gente vai ler só algumas coisinhas. Questão seguinte: se a indissolubilidade absoluta do casamento, perguntou Kardec, está na lei natural ou somente na lei humana? Onde é que está essa indissolubilidade do casamento? Na lei natural ou somente na lei humana? É uma lei humana, disseram os Espíritos, muito contrário à lei natural. Mas os homens podem mudar suas leis, só as da natureza são imutáveis. As leis de Deus, nós aprendemos, são eternas e imutáveis.
a lei do homem, essa sim se reforma constantemente, à medida que a humanidade, à medida que o homem, que as sociedades se modernizam, se espiritualizam, sobretudo, as suas leis vão se tornando mais próximas às leis de Deus. Isso pode ser notado, pode ser visto por um estudo da evolução das leis humanas e que ela caminha para se adequar àquelas que são eternas e imutáveis, porque elas são transitórias e tendem a se aprimorar. Depois ele fala do celibato e tal. Mas volta mais aqui, não é o caso, mas mais embaixo, falando da poligamia, é interessante, porque ele pergunta, essa questão 700, Kardec pergunta, se a igualdade numérica, que mais ou menos existe entre os sexos, é um índice de proporção segundo a qual eles devem ser unidos. Tem mais ou menos, tem mais mulher do que homem, né? Mas não é uma proporção exorbitante, né? Se isso denuncia que seja alguma coisa própria de que haja essa união. Sim, porque tudo tem um fim na natureza. Deus não fez nada que não fosse de maneira sábia, né? Inteligência suprema. Então, já que a união de dois seres, no caso, homem e mulher, com a finalidade devida, né, haveria que existir, principalmente numa época em que o casamento era visto, a união, embora, veja, Kardec perguntou a união de dois seres, mas se falava em união de um homem e mulher, né, masculino e feminino. E a sociedade, nós vemos a formação, a população, né, mais ou menos equitativa entre os dois sexos. Mas a pergunta melhor é essa: qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme com a lei natural? Se é a união, né, de o homem com mais de uma, ou, né, a monogamia, a união de um homem com uma mulher, e a poligamia com muitas mulheres. Veja que ele perguntou, porque se lá atrás ele perguntou se essa aparente, né, ou aparente ou quase aí, igualdade numérica de homens e mulheres, né, se era conforme já a lei natural. Então, aí ele pergunta da poligamia, da monogamia, da poligamia, porque a gente sabe que isso ainda hoje existe, né, a poligamia em algum lugar. E a resposta é: a poligamia, quer dizer, muitas, é uma lei humana cuja abolição marca um progresso. A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. A abolição, o término, o fim deste uso marca, não terminou ainda, mas com certeza tende a diminuir, marca a abolição e um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres, ele volta a dizer, dos seres, que se unem. Com a poligamia não há afeição real, nem sensualidade. Claro, se a união de dois seres deve ser fundada na afeição, ela só pode se fortalecer ou se tornar forte se ela for na base da relação de dois seres. Quanto mais essa união, né, for estender-se entre um ou mais, essa afeição afrouxa, né? Então, essa é a abordagem que o Livro dos Espíritos, né, os Espíritos, Kardec perguntou, os Espíritos responderam, falando da questão da união entre dois seres. Já para se fortalecer com a finalidade que Deus colocou na união entre dois seres, ela deve ser preferencialmente feita com a união de dois. Se ela se estender concomitantemente a mais, essa afeição tende a se dividir. Você terá que dividir uma afeição se você se unir, né, ao mesmo tempo em afeição com mais de uma pessoa. Então, nós temos aqui uma página interessante
qual o sentido do casamento para a doutrina espírita? Que essa é da TV Mundo Maior. Então, qual o sentido do casamento para a doutrina espírita? Interessante, deixa eu falar para vocês, que eu fui lá no dicionário, falei, vamos ver o que o dicionário fala de casamento. Eu tenho um dicionário lá, achei grandão, mas deve ser velho. Né? E aí, casamento. Não tem muita coisa, não. União legítima entre homem e mulher. Meu, né? Não diz nada. União legítima entre homem e mulher. Então, está até ultrapassado, né? Porque hoje, o casamento já se faz legalmente entre seres do mesmo sexo. Né? Já. Então, mas o que interessa para nós é o espiritismo e o casamento. Então, é o que nós vamos usar. Dois seres, interessante. Interessante, dois seres. Algum momento ele fala união de homem e mulher, mas é tratando justamente da procriação. Que existe, né? É um dos aspectos do casamento. Então vamos lá. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Estamos falando de casamento, tá? Mas a gente imagina um casamento, o papel lá assinado, né? Mas aqui estamos levando em consideração também a união estável, né? Não deixa de ser um casamento, porém não tem um papel, né? Não, hoje existe união estável e existe até por contrato, tem mais um. Então, mas o casamento, na realidade, ele se fixa mais, o termo casamento, na questão jurídica das leis humanas. Né? Porque nós vamos ver isso, mas na questão do espírita, é união. Né? É união entre dois seres. Né? A união não pressupõe necessariamente que se case. Né? Ou, como disse, tem lugares nós casamos no civil e na igreja. Alguns lugares basta, né, dependendo do povo, da região, do país, aí, dos modos, usos e costumes, só a união civil serve, outros só a união religiosa serve, outros as duas. Mas, mesmo dentro da lei dos homens, hoje, não precisa nem deste casamento. Aí vem o que você falou, a união estável. Dois seres convivendo juntos, e hoje é comum. As pessoas... O que caracteriza o casamento, essa união, vamos dizer assim, é a afetividade, é o afeto. E é isso que o Espiritismo quer dizer, quer estudar, né? Quer a união estável, ela surge justamente porque as pessoas começaram a driblar a lei. Quer dizer, viviam juntas, mas aquilo não se consolidava em ter direitos. Os direitos, não contemplava os direitos. Não contemplava os direitos de parte. É necessário criar essa figura da união estável. Então, a própria legislação humana adiantou-se ao casamento formal. Isso, mas não deixa de ser o casamento. Não deixa de ser um casamento. O mundo é um casamento. O sentido do casamento para a doutrina espírita é algo que vai muito além do que um contrato. TV Mundo Maior. Como sabemos, temos que amar até mesmo os nossos inimigos. Então imaginemos o quanto nos é depositado para alguém que entrega o seu coração, não é mesmo? Amar até os inimigos, imaginemos aquele com quem nós passamos a conviver. O casamento é a junção de um combinado realizado pelas duas pessoas que têm vontade de compartilhar a vida juntos. Cabe aos dois decidirem o que vão colocar em prioridade em sua relação. Ninguém mete o bedelho. Não há imposições indiretas sobre o que eles vão tratar, vão realizar, vão fazer. A doutrina espírita em si não tem nenhum dogma e ritual, mas não discrimina quem realiza. Para o Espiritismo, o casamento nada mais é que uma parceria selada pelo casal perante as leis dos homens. O casamento, o ato, o rito, aquele papel, nada mais é que um contrato celebrado perante as leis dos homens.
A energia, conexão e amor que envolve o casal, sim, é muito espiritual e conectada com o plano espiritual. Quer dizer, o casamento, a junção, a união se processa, né, no âmbito da justiça dos homens pelo contrato ou não, né, mas de um ato formal, de um direito, de um dever ao qual a lei nos submete. Já, como ele disse, né, a energia, a conexão e o amor que envolve o casal, sim, é muito especial e conectada ao plano espiritual. Então, justamente é aquilo que o Benevides falou. A outra parte, o outro lado, é aquele sentimento, o amor no seu sentido verdadeiro, profundo, e depois nós vamos ver ali. Cada casal tem que se impor o que será de acordo para os dois e viver aquilo enquanto estiverem juntos. Tá? É uma parceria. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos o que aconteceria se não houvesse mais casamento. Eles respondem que iríamos regredir e perder a razão. Aquela questão que nós acabamos de ver lá, naquele item, casamento e celibato. Seria uma volta, um retrocesso, a abolição do casamento. O que isso quer dizer? Que ao casarmos e abrirmos mão de ter relações sexuais com diversas pessoas, estamos sendo racionais e não carnais, compartilhando o amor e a parceria com uma pessoa. Porque sabemos que energeticamente não é recomendável sairmos tendo relações sexuais com muitas pessoas. Porque o compromisso da fidelidade é algo belíssimo e uma forma de demonstrar o amor que você tem pelo seu parceiro. Mas lembrando, de qualquer forma, que o Espiritismo não impõe regras, nem nada do tipo. Apenas aconselha o que é melhor. Só que cada ser sabe o que é melhor para si mesmo e para a sua evolução espiritual. Então, o casamento, a união, essa união, ela tem justamente que ser preservada nessa base do entendimento, da compreensão e da responsabilidade. Ele fala, por exemplo, do respeito, porque tudo gera em nós uma troca de energias, uma influência recíproca. E na medida que nós deixarmos que isso se desvirtue, no sentido particularmente que ele quis dizer, de nos envolvermos ao mesmo tempo com mais parceiros ou mais parceiras, nós estaremos deixando de canalizar aquilo que realmente essa união quer, que é o aumento, uma amplitude sempre maior das energias, dos sentimentos que nós passamos e venhamos a ter um para com os outros. A convivência, a relação, o entendimento, o que é que ele faz se não dilatar essa possibilidade, criar, estender e afirmar esses laços. O contrário vai acontecer o quê? Vai afrouxar-se esses laços. E a finalidade do casamento, nesse particular, como em todos os outros, vai sofrer consequências nefastas. É isso que quis dizer aqui no mundo maior. No próprio mundo maior aqui, em outra página, ele diz, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina que o casamento é a união de dois espíritos que podem estar em diversos estados evolutivos. Veja que ele usa justamente dois seres, dois espíritos. Assim, a doutrina mostra que o matrimônio é a oportunidade para o aperfeiçoamento espiritual dos seres terrenos. Entre tantas coisas, né, esta união de dois seres, de dois espíritos, proporciona ou contribui para o aperfeiçoamento espiritual na medida em que um auxilia o outro. Além das questões do relacionamento entre o casal, existem também diferenças espirituais importantes que foram classificadas pelo escritor Martins Peralta no livro Estudando a Mediunidade. Assim, entendemos que o casamento é o desejo mútuo de união de duas pessoas que passam a manter relação jurídica matrimonial. Aqui no TV Mundo Maior, separamos dicas
para você saber qual é o seu tipo de matrimônio e mostrarmos as principais causas e consequências dessa união, segundo Peralva. Esse Peralva, Martins Peralva, ele coloca aqui alguns tipos de casamento. O casamento deu até espirro, né? Ele fala, os casamentos acidentais. Essa união baseia-se em pessoas que estão inferiores espiritualmente e não possuem ligações afetivas importantes. Nós sabemos que diversos motivos concorrem para que dois seres se unam, né? Nem sempre é só afinidade, amor. Existem N motivos. Mas esse tipo de casamento acidental, ele diz que baseia-se em pessoas que estão inferiores espiritualmente e não possuem ligações afetivas importantes. A união desse casal ocorre, geralmente, somente por conta de impulsos carnais. São casamentos que acontecem com frequência, segundo Peralva. Mas, dependendo do envolvimento e do histórico espiritual de cada um, é possível os cônjuges se gostarem verdadeiramente após um período de tempo. Quer dizer, aquilo que, mesmo não sendo baseado numa afeição mútua recíproca, pode ocorrer que com o tempo aprendam a se amar, ou se formem, né? Embora tenha sido um casamento acidental. Casamentos provacionais, ele enumera aqui também. Com a reencarnação, alguns espíritos têm a oportunidade de se reconciliarem em outras vidas. Assim, almas inferiores poderão se encontrar para se melhorarem como espíritos juntos. É o tipo mais corriqueiro, pois eles possuem débitos kármicos em comum e comunga essa união para restabelecer a dívida de ambos. É a união daqueles que se juntam para resgatarem débitos, né? Está aqui provacionais, provas e débitos, né? Ou expiação. Então, seja no campo da prova ou da expiação, juntam-se dois seres, como diz lá, dois espíritos, com a finalidade de juntos superarem aquilo que ambos tinham como débitos. Refazerem, pagarem. Enfim. Casamentos sacrificiais. São casamentos raros, segundo Peralta. Essa união é uma alma inferiorizada. Essa união é de uma alma inferiorizada com outra iluminada. Assim, o espírito superior conduz o outro ao bem maior. Sacrificial. Por quê? Porque alguém se submete a um sacrifício. Alguém que tem uma condição boa, melhor, aceita receber uma outra em dificuldade, problemática, né, com a finalidade de lhes dar suporte, crescimento, evolução espiritual. Por isso, sacrifício. Casamento de almas afins. São almas ligadas pela afinidade e afins em sua energia. Busquemos nas encarnações o encontro desse espírito simpático. É uma união feliz de almas amigas que se juntam para afirmar o seu amor. Então é aquela almas afins, né? Não é alma gêmeas muito decantada aí, bem estudada, almas afins, quer dizer, almas que já comungam de um mesmo patamar evolutivo, de um mesmo sentimento, alguém que esteja, né? Embora não é afins, mas mais embaixo, são almas mais evoluídas que já juntos ainda vão proporcionar mutuamente um impulso maior no seu crescimento, na sua evolução espiritual. E, finalmente, ele coloca casamentos transcendentes. Segundo Peralva, esses são casamentos raros, pois é o encontro de espíritos iluminados que têm a missão de realizar um trabalho em prol da humanidade. Um grande exemplo de casamento transcendente é o do codificador do Espiritismo, Allan Kardec e sua mulher, Amélie Gabrielle Boudet. Então, essa classificação é do Martins Peralva, escritor espírita.
né? E também a colocação de que Kardec e Amélie teve um casamento transcendental, a gente já sabe porque a gente fala em Kardec, mas também já falamos da Amélie, o Benedito já falou, de que tipo de alma ela era. Foi aquela que deu suporte, que deu todo o respaldo espiritual, moral, espiritual, financeiro, para que Kardec pudesse realizar o que ele fez, né? Inclusive dando sequência ao seu. Então, isso aí é ilustrativo, né? É de um escritor espírita esses tipos de casamentos que dá para eles falam para ver onde a gente está. Dificilmente a gente se encaixa em alguma situação aí, porque não é fácil. Isso é uma questão que... Casamento. Mais uma página. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, que foi a questão 695 do Livro dos Espíritos, e que os Espíritos disseram que é uma marcha, é um progresso na marcha da humanidade, o casamento, a união. E as próprias leis, né, como nós dissemos, tudo também se encaminha dentro da marcha e do progresso. Nós falamos da união estável. É interessante, Guardião, você estava estudando Direito, década de 90, durante o curso houve várias mudanças nessa questão do casamento. Né? E a gente vai acompanhando, e é bem interessante como que o pessoal como que a legislação vai procurando atender a necessidade social. Esse social. Então, no começo, por exemplo, no começo não chamava união estável, tinha outro nome, não lembro bem. O casal que convivia, por exemplo, e até podia ter filhos e tal, a mulher tinha parte do direito, tinha um direito meio reduzido. E ela, além disso, tinha que comprovar, tinha que ter 5 anos de convivência, tinha que ter toda a comprovação, testemunha e tal. Depois, com o tempo, já reduziu para 2 anos, depois 1 ano, depois não tinha mais, acabou. Não tem mais isso. Agora, desde que caracterize realmente uma união, né, não tem mais tempo. Então você vai percebendo que essas mudanças elas vão ocorrendo pela necessidade. Por quê? Porque a mulher ficava geralmente abandonada. Ela, quando separavam, vulnerável, né? Ela ficava abandonada, sem recursos. E a marcha do progresso. E às vezes com os filhos ainda, né? É a marcha invariavelmente com os filhos, né? É a marcha do progresso. Então essa união estável, na verdade, é um verdadeiro casamento. Né? Ela só não tem aquele ritual anterior, não é programado, mas não fica devendo nada. Não fica devendo nada. Hoje tem todos os direitos, os filhos também, os mesmos direitos, não tem mais filho bastardo, tudo legítimo, acabou. Tudo isso. E você viu que embrólio que tá o negócio do Gugu? Que sim. Então aí ele fala assim, como se vê pela pergunta do codificador, casamento para ele não era um ato formal, levado a efeito perante as leis da sociedade, nem uma bênção sacerdotal dada numa solenidade religiosa. Depreende-se da sua pergunta, Kardec, né, que ele entendia que casamento é um compromisso livremente assumido por 2 espíritos perante o altar de suas consciências. Olha que definição que essa página aqui, José Passini, Juiz de Fora, espírita, Juiz de Fora, né, que ele deu aqui. Depreende-se da pergunta, né? Ele viu na pergunta, na sabedoria da pergunta de Kardec, né? Essa colocação que ele fez. A alguns pode parecer estranha a presença do adjetivo permanente no contexto, o que parece contrariar o exercício do livre-arbítrio. Mas a dúvida se desfaz quando se atenta para o prosseguimento do diálogo, mantido entre Kardec e os espíritos, registrado no item 697, né, na segunda pergunta subsequente.
Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Ao que os espíritos responderam: é uma lei humana, muito contrária da natureza, mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Quer dizer que aquela formalidade do casamento, feita ou baseada ou pelas leis dos homens, essa é reformada. Essa se dissolve, pode se dissolver. Mas a indissolubilidade é daquela formalidade que o casamento deve conter, a união deve conter, formalizadas nas leis de Deus, nas leis espirituais, que é o sentimento. Esses valores não se devem mudar, são indissolúveis. Porque se nós temos por outrem esse sentimento, que não é de ordem materiais terrenas, isso não se dissolve. Verdadeiro. Então, tudo de sentimento verdadeiro que envolve a união, isso é indissolúvel. Por quê? Porque você não se desfaz. Sentimento verdadeiro não se desfaz. Essa é a união divina. Esse sentimento, aí que está a indissolubilidade. Quer dizer, não se desfaz, né, Zé? Se for verdadeiro, com bases sérias, verdadeiras, concretas, não se desfaz. Então, uma coisa que pode parecer, né? Kardec, com a sua visão voltada para o futuro, anteviu o questionamento sério a que seria submetido o casamento das décadas vindouras, quiçá dos séculos, né? E querendo que ficasse registrada a opinião dos espíritos superiores, formula ainda a seguinte pergunta: que efeito teria a sociedade humana a abolição do casamento? A resposta, nós já vimos, né, não deixa dúvidas quanto à vinculação do casamento à lei natureza. Seria uma regressão à vida dos animais. Pelo visto, depreende-se que a expressão permanente, nesse contexto, significa com perspectivas de permanência. Isto é, que não se trata de uma união fortuita, baseada apenas no impulso passageiro, mas no amor. E quando há realmente amor, o casamento não acaba. Se acaba, pelo menos um dos dois não experimentou realmente o amor, pois o verbo amar só tem pretérito na gramática. Então, se ele houver em ambos, realmente não há separação. Se ele acompanhar a união, se os dois estiverem imbuídos com esse sentimento de amor verdadeiro, não haverá. Por isso que fala em indissolubilidade. Tudo mais é dissolvível, se não for de ordem divina. À medida que o tempo passa, mais se evidencia o avanço do pensamento do codificador em relação aos seus contemporâneos, pois o casamento tem perdido, ao longo dos anos, o caráter de ato social, religioso, passando a ser conceituado e respeitado como um ato pessoal, íntimo. Atualmente, um casal se impõe perante a sociedade como legitimamente constituído, não mais por ter sido o seu compromisso matrimonial assumido num tempo, mas sim pelo ambiente de respeito e seriedade em que ambos vivenciam a união. Por isso que o Benevides falou dessa mudança que vem se fazendo na própria lei. Hoje, né, essa questão da união sem que se formalize um casamento por escrito, contratado, é muito grande. Né? Mas veja que para o Espiritismo, importante é a união. É o sentimento que envolve a união de dois seres. Se for de ordem divina, ótimo, para ambos e para todos. Se não, ela está sujeita, né, aos fracassos
que, como tudo na vida, o ser está sujeito individual, em dois ou coletivamente. Além do mais, quem é que dá a um homem o direito de estabelecer esse vínculo sagrado entre duas pessoas e se dizer ao final da cerimônia: o que Deus uniu, o homem não separa? Casamento não depende de nada exterior, de nenhuma ação alheia aos dois. As duas criaturas se casam, pois ninguém tem o poder de estabelecer vínculos entre elas. Na gramática, aprende-se que o verbo casar pode, entre outros regimes, ser transitivo, mas filosoficamente essa classificação é falsa. Poder-se-ia dizer que o verbo é recíproco, pelo fato de as pessoas se casarem sem a interveniência de ninguém. Ninguém interfere num casamento, né? Por mais que se ponha testemunha, se haja convidado, na realidade é uma coisa muito particular que envolve somente os dois. Em quaisquer campos, seja da responsabilidade, do dever individual e coletivo. Nem o juiz da paz promove o casamento. Essa autoridade apenas registra nos anais da sociedade, para os efeitos legais, o casamento que é diante dela declarado. Né? Aquilo que faz o juiz de paz nada mais é que um registro de ordem social. Com esse entendimento, conclui-se o casal espírita apresenta-se diante da autoridade civil apenas para declarar o seu casamento, solicitando seja ele registrado, e não para receber qualquer tipo de legitimação. A legitimidade do casamento é dada pelo grau de responsabilidade e de amor que presidiu a formação do casal. Então, o casamento é um ato que antecede até mesmo aquela formalização legal. Porque já se começa antes essa relação, essa afeição. Falar pelo grau de responsabilidade e de amor que presidiu a formação. A formação não começa ali necessariamente com a lavratura do casamento, né? Ela precede, ela vem de muito mais antes. Quanto mais espiritualizado o casal, mais o casamento transcende aos limites da vida material, atingindo níveis de consciência espiritual, o que leva naturalmente ao desejo de uma comunhão com o alto, através de uma prece, que poderá ser proferida por um ou por ambos os nubentes, ou por alguém afetivamente ligado a eles, pois só o amor pode legitimar a condição de alguém na condição de suplicante de bênçãos sobre uma união matrimonial. Ele está falando justamente dentro do casamento, se é que possa-se dizer, né, que não existe casamento espírita. Mas nesse ato de união, né, pode-se fazer uma prece, porque na realidade é o que mais importa nesse momento, é justamente as vibrações que envolvem aquele casal, né, que já deve estar por si envolvidos e que conta com o envolvimento de outros. Então, comumente... Ontem mesmo o Marcos foi fazer uma prece, ontem não, sábado. Um casamento de uma pessoa que frequenta aqui a casa. Olha, tá vendo? E estava contando que está interessante, foi numa chácara aqui, né? Em Garça. E eu não sei, eles tinham... Não sei se a moça morou nos Estados Unidos, veio uma porção de gente dos Estados Unidos aí. Enquanto ele, só curiosidade isso, enquanto ele fazia a palavra dele, tinha um intérprete que ia falando inglês. Bacana. Entendeu? Vamos chegar. Mas então, essa é a visão espírita, né, da coisa. Né? Não precisa mais que isso. Não é um ritual, não é, né? Mas apenas a oração, nós sabemos, nós usamos ela fartamente, e quanto mais melhor, porque normalmente o que ela cria? Ela cria clima, ela une, ela nos conecta, né? Então, o que é mais importante do que um momento desse? Né? E assim foi feito, né? Eu fui no casamento do Ricardo, acho que foi até fez a prece foi o Vigalho,
Darcy, né? Acho que foi o único que eu fui. Foi. Foi o Darcy que fez a prece. Tem um livro do Simonetti, chama Encontros e Desencontros. É aquele livro mais antigos dele, né? É um caso interessante. Aliás, parece que é um caso, o livro tem esse nome e esse caso tem esse nome. Já é. É um caso que houve que uma moça se casou com o cara errado. Quer dizer, se casou com alguém que não tinha nada a ver. Que não estava programado para encarar todos os interesses. É bem interessante esse caso, como que a coisa foi, como que foi desenrolar essa situação. E ele fala bastante em outros livros também. Eu separei 2 livros dele, mas não achei essas páginas mais interessantes. Ele coloca justamente a questão da separação, porque às vezes nós viemos aqui, né, até temos aí preparado com quem vamos nos consorciar, mas chegamos que desviamos. Depois que às vezes acaba separando e volta, acaba às vezes voltando a se juntar com aquele que estava preparado, né? Quer dizer que não tem nada definitivo. Daí, falando da questão do divórcio, não tem nada definitivo, nós estamos aqui, né, podemos errar e voltar. Quer dizer, aquele erro, uma hora vai ter que ser corrigido, porque criou-se ali né, se houve prejuízo, terá que ser ressarcido, né, mas, né, pode, às vezes, se corrigir uma coisa que se precisava desde já. E, às vezes, a fórmula... o próprio Richard tem 2 livros que eu anotei dele aqui, que fala sobre isso também, Benevito. Como é o casamento no Espiritismo? Nas obras que compõem a codificação da doutrina espírita de Allan Kardec, não há nenhuma referência a qualquer cerimônia ou ritual, tais como casamentos, batizados. Nada disso nós encontramos na doutrina, né? No livro Conduta Espírita, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, está claro que o Espiritismo não cabe em rituais de qualquer tipo. Isso porque todos nós somos filhos diretos de Deus. E, como tal, não precisamos de nenhum intermediário para entrarmos em contato com ele, tais como sacerdotes ou objetos materiais como talismãs de imagem. Essa é a ideia espírita, né, que nós conhecemos. Já o verdadeiro espírito é aquele que pode ser reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar suas más inclinações. Isso no Evangelho do Espiritismo, né, consta essa passagem no capítulo 17, item 4. Ou seja, os verdadeiros espíritas não são espíritos já superiores, até porque estes não reencarnam em nosso planeta, normalmente, mas sim aqueles que se esforçam por se tornar pessoas melhores. Portanto, para o espírita não há necessidade de rituais, tais como o batismo, o casamento religioso e outros. O que podemos fazer é sempre solicitar a proteção e o amparo dos bons espíritos para que tenhamos uma vida conjunta em harmonia, no caso de casamentos, e que possamos recepcionar e cumprir nossos compromissos com o novo ser que vem a reencarnar sob nossa responsabilidade, no caso de filhos. Em todos os momentos de nossa vida, nos utilizamos da prece, para pedir amparo, como para agradecer o que temos recebido. Nós tínhamos falado da prece, né? Seja naqueles atos da conformação do casamento, em todos os outros. O casamento existe no Espiritismo enquanto instituição, mas não como rito. Para ficar mais claro, não existe cerimônia religiosa de casamento no Espiritismo, mas os espíritos superiores confirmam, nas obras básicas da codificação, a importância do casamento. Livro dos Espíritos, questão 695. Nós já vimos mais de uma vez. O casamento quer dizer a união permanente de 2 seres. A pergunta é essa, né? Se o casamento quer dizer a união permanente de 2 seres, é contrário à lei natural, e nós vimos que é um progresso na marcha da humanidade. Certo, mas ainda não chegamos ao ponto, porque o Espiritismo não tem cerimônia religiosa de casamento ou rito de casamento. A resposta não poderia ser mais simples. Primeiro, porque Deus abençoa e auxilia a todos. E a todos os casamentos, com ou sem cerimônia. Então, o primeiro motivo é este. O rito não é necessário na busca do auxílio divino. Deus auxilia mesmo sem o pedir. O rito não é proibido ou mal. Não. Ele é apenas desnecessário. Quando a gente fala de questão de rito, de ritual, de
a gente, nós espíritas, sabemos que nada é mal, é desnecessário, né? Quando Cristo conheceis a verdade e ela vos libertará. E nós vamos ver, tem um livro acho que é do Manuel Filomeno, Espírito, através do Divaldo, que ele fala daqueles centros da Bahia, né? Que ele vai lá e acompanhado, inclusive, do Bezerra, e vai ver lá deve ser aqueles centros de Umbanda, em que se há a mesa branca, toque de tabaco, aquela coisa. E ele falou, mas nós não aprendemos que isso não precisa? Claro, isso não é contra, isso é dispensável. Amanhã eles vão precisar mais. Quando eles precisar, quando eles se conscientizar de que a nossa ligação é feita, né, através do pensamento, tudo mais será dispensável, né? Mas é a bengala. Enquanto nós estamos mancando, precisamos, não usamos a bengala. A hora que você sara da perna, você dispensa a bengala. Muleta. Assim são os rituais, as formas. Muitas vezes, inclusive o próprio Chico Xavier tem uma página que ele fala interessante, comentando aquilo que se faz na Umbanda, né? E ele fala do banho de ervas. Fala, é ótimo. A higiene a pele ajuda, né? O senso, né? Isso é bom, higieniza o ambiente. Né? Então ele vai demonstrando que alguns daquilo que os espíritos mandam utilizar naquelas realizações, na realidade são coisas simples e que em si têm o seu valor. Mas necessariamente eles servem para aquelas pessoas para criar aquele clima em que eles possam se intermediar. Mas a hora que eles aprenderem que não precisam disso, mais, né, é dispensável. Então, mesma coisa desses rituais que ele fala, né? É que se a pessoa acreditar, né? Aquilo então, ajuda, né? É que nem o Zé falou na outra palestrinha, é a fé, né? Aquilo é que desperta. Então, exatamente, desperta. Aí acho que interliga mais facilmente, porque a pessoa acredita. Há quem precisa. É que nem o talismã, né? O talismã não tem função social, né? Pelo lado social. Eu vejo que isso daí é que nem o talismã. O talismã não serve para nada, mas a pessoa pega aquele negócio, então é aquela energia. O rito não é proibido ou mal, não. Ele é apenas desnecessário. Né? Ele tem aquele valor para aqueles que acreditam, mas ele será dispensável. Tem um lado social também, né? Também tem a questão social. A questão social, a pessoa quer dar uma satisfação. Quer dar uma satisfação. Para a sociedade, os amigos. E é às vezes o que acaba levando para um campo mais material do que espiritual. Né? Se torna, por exemplo, o próprio ato, né, religioso se torna um momento de manifestação de beleza, né? Então, mas são coisas. O segundo motivo é o seguinte: para conquistar a aprovação divina para a sua união, o casal não deve promover atos externos, mas condutas íntimas. Assim, amar sem condições, ser fiel e monogâmico, paciencioso e todos os deveres que devemos ter para com o nosso consorte. Por isso, o Espiritismo não tem a cerimônia religiosa. Quando for casar, pensando na questão espiritual, o espírita buscará livros, a opinião dos mais velhos, de psicólogos, e não correrá atrás de vestidos, terno, flores, carro, aliança, jura e todo o aparato exterior que não contribui com o interior. Além disso, há de considerar que muitos rituais religiosos são caros, e a moral cristã nos recomenda buscar ao mundo somente o necessário, distribuindo o supérfluo com o nosso semelhante. Quantas velas e incensos são queimadas em rituais religiosos, ao passo que bilhões de irmãos sofrem necessidade. Quem distribui um pão a quem precisa agrada mais aos olhos de Deus do que quem cumpre um rito religioso, quanto mais se for dispendioso. Opinião do articulista, né, que aborda a questão aí também do necessário e do supérfluo. É lógico que o Zé está falando, é o social, né, e a gente acaba às vezes por satisfazer o egoísmo ou essa questão do social, você valorizando mais um lado do que o outro, né? Agradar a Deus e a Mamon, né? Não se pode. Quer dizer, nesse ato, na maioria das vezes, nós valorizamos mais o aspecto formal e material da coisa
do que o aspecto espiritual. Muitas vezes, dentro da religião, se faz um ato simbólico, religioso e um faustuoso ato social, né? Uma diferença muito grande, mas o Espiritismo não abomina nada, né? Cada um é responsável, cada um pode fazer o que quiser, mas tudo nós respondemos. Aqui tem uma página interessante em que ele fala assim: talvez, antes de tudo, saiba que o homem não inventou o casamento. O que ele fez foi transformá-lo num ritual. Por que ritual? Você deve estar se perguntando. E eu digo, é ritual porque exige cerimônia e sua duração é comemorada, as famosas bodas, e os símbolos foram dados a ele. Os símbolos que vieram aqui na minha cabeça são bolo, aliança, buquê, o véu, mas tem mais dependendo da cultura em que se celebra o casamento. E, além dos símbolos de cerimônia do casamento, é cheio de bordões, que tipo, já pode beijar a noiva. Fale agora o cálice para sempre, até que a morte vos separe, certo? Esses bordões têm muito significado. Então, vou falar um pouco sobre eles e o que o Espiritismo tem a dizer sobre cada um. Isso é mais diretamente da Igreja Católica, né? Os bordões que ele aborda uns pardeiros aqui. Eu prometo ficar ao teu lado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. A coisa que a gente vê sempre, vê nos rituais da Igreja, né? A vida e na morte. Até que a morte nos separa, né? Aí o cara encontra lá em cima, não, era até que a morte nos separasse. Já acabou, chega. Essa frase resuma bem o princípio do casamento, pois o casamento não é só felicidade. Existem os momentos de raiva e tristeza, mas isso é normal. Toda relação entre dois indivíduos, irmão com irmão, pai com filho, etc., passa por problemas. Então, por que com o casamento seria diferente? Manter a união nos momentos bons e ruins faz parte do compromisso que o espírito deve assumir ao se casar. Mas, infelizmente, a maioria dos casamentos não segue esse objetivo. A gente ainda escuta por aí algum cara falar que está esperando a mulher certa. Mas será que ele é o cara certo para alguma mulher? O mesmo vale para as moças que esperam o príncipe encantado. Será que ela é a moça ideal para ele? Qualquer tipo de relação que a gente sustenta, seja casamento, seja família, a gente espera demais do próximo e não se preocupa se nós nos dedicamos a ele. Né? Quer dizer que, na realidade, tem algum significado a questão do eu prometo ficar, porque realmente, né, no casamento, vamos nos sujeitar a isso. A partir de hoje, sois uma só carne, um só espírito. Quem já foi a um casamento religioso talvez tenha escutado essa, mas ela não deve ser levada ao pé da letra. Após o matrimônio, o espírito conserva a sua individualidade. Ele continua sendo um ser e o seu esposo ou esposa continua sendo outro ser. Né? Nós continuamos sendo individualidade. O teu parceiro não veio te completar, porque ninguém está incompleto. Deus te fez inteiro. E eu sei que em alguns falta uma perna ou um braço, mas isso é o corpo físico. O espírito foi criado inteiro e sem nenhum pedaço faltando. O teu esposo ou esposa veio te acrescentar, para junto vocês compartilharem virtudes e trabalharem vícios e irem de mãos dadas até Deus, mas cada um com as suas pernas. A cerimônia, as tradições, as bodas, os símbolos, todos foram criados pelo homem e não são necessários. O matrimônio não se inicia com um beijo no altar ou na assinatura de papéis, mas quando dois espíritos decidem se unir com um propósito evolutivo. Não precisa de padre, juiz, madrinha ou padrinho. Só precisa de dois espíritos dispostos. Mesmo sem estar casado, no civil ou no religioso, alguns casais praticam mais o matrimônio do que outros que usam aliança. Mesmo sem estar unidos perante a lei, eles podem ter uma união mais forte do que muitos que casaram perante juramento. Não tem dúvida que isso acontece. O que Deus uniu, o homem não separa. O Espírito Emmanuel disse que esta frase também pode ser lida como não perturbeis o que Deus harmonizou.
E isso aqui está aqui, tem uma página dele, depois nós vamos ler, vai dar tempo, é curtinho, né? Segundo o Espiritismo, Deus não condena o divórcio, porque o divórcio é a separação de algo que nunca esteve junto. Diferentemente do casamento, quem criou o divórcio foi o homem. Isso porque o homem transformou o casamento numa empresa. Quando a empresa não dá lucro, ela é destituída e os seus bens são divididos entre os sócios. Quando acontece divórcio, dizemos que o casamento não deu certo. Mas são termos bem pobres para se usar. Casamento que deu certo é redundância. E casamento que deu errado não existe. Se no final o casal se separou, é porque o casamento nunca foi. Né? Não é que não deu certo. Um deles os ambos tem o necessário. Muitas vezes, mesmo ainda juntos, o casal já está divorciado. Aqueles casais que não se amam e se odeiam, mas se mantêm juntos pelos filhos ou por algum outro motivo religioso, está mais divorciado do que casado. Eles podem usar aliança todos os dias, podem não ter relacionamentos extraconjugais, podem mostrar para o mundo inteiro que estão felizes, mas eles não praticam matrimônio. No livro Vida e Sexo, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, disse que o divórcio é compreensível se for baseado em razões justas e dado de forma pacífica. E entre um casal que se divorciou, mas que manteve uma boa relação e cuidado para com os filhos, e aquele que se mantém junto, mas se odeia e se expõe os filhos a esse tipo de sentimento, qual é mais proveitoso? Então, porém, o divórcio não deve ser encorajado. É dever de cada um incentivar o próximo a lidar com os problemas do próprio casamento, pois nenhum matrimônio é por acaso. Vou dar o exemplo dos meus pais, diz aqui o rapaz que fez a artigo. Se divorciaram, mas antes disso eu nasci e fui legal. E foi legal eu ter nascido, mesmo que alguns discordem, uma gozação aí, né? Então eu vos declaro marido e mulher. Essa vem antes do pode beijar a noiva. Mas se fosse noivo, bom, hoje não podemos falar nisso, nós estamos aqui com pouca gente, né? Muita gente já sabe que o Espiritismo não condena a homossexualidade. Mas, mais do que não condenar, o Espiritismo diz que o comportamento homossexual é completamente normal. Como uma vez disse o maravilhoso Raul Teixeira, quando tu, homem, vier a desencarnar, vai encontrar na fila de outros homens que foram teus maridos. Ou mesmo para ti, mulher, que vai encontrar outras tantas mulheres que foram tuas esposas. Na condição de homem e mulher, a condição de homem e mulher é passageira, assim como orientação sexual. Questão. Alguns laços matrimoniais são tão fortes que duram várias reencarnações. Uma hora aquele que foi homem virá como mulher e a mulher virá como homem. Ou então os dois podem vir do mesmo sexo. Considerando a homossexualidade absolutamente normal, o Espiritismo ainda apoia a adoção por casais homossexuais. Isso aqui é aqui no Espiritismo Recreativo, uma página da internet, né? Só para nós. Considerando a homossexualidade absolutamente normal, o Espiritismo ainda apoia a adoção por casais homossexuais. A base familiar não é homem mais mulher, mas o amor que pode se fazer presente tanto em casais héteros como gays. Os que discordam do casamento gay dizem que querem destruir a família, mas isso nunca vai acontecer. O homem não tem capacidade de destruir a obra divina. Então não se preocupe. Nem casamento, nem família vão ser abolidos. Inclusive no Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou o que aconteceria, sempre tocando nessa questão, na humanidade, caso o casamento fosse abolido. Os Espíritos respondeu que o mundo regrediria à vida selvagem, que o Espiritismo diz ser a infância do Espírito. E por que infância? Porque na infância a gente não sabe assumir responsabilidade e ter compromisso, tanto que a criança não pode casar, pelo menos não aqui no Ocidente. Bom, essa última página aqui, gente, esse último trecho da questão da homossexualidade, né? Isso é um fato notório, né? Que a gente também. E o Espiritismo lida com isso com a maior serenidade e tranquilidade, nós sabemos disso. Até porque, como ele disse, né?
a condição sexual é material. E nós, como espíritos, nós não temos essa característica. E até Raul Teixeira brinca, né, que nós podemos chegar do lado de lá e achar desencarnar e encontrar lá um monte de marido, né? Ou a mulher encontrar um monte de esposa. Olha, se nós tivemos N reencarnações, nós já transitamos com certeza, ou transitaremos com certeza, em todas as experiências necessárias à evolução, seja ocupando um corpo masculino ou um corpo feminino, né? Lembrando-se do passado, lá nós vamos encontrar, né, as situações em que nós vivenciamos uma ou outra, ou ambas. Então, o Espiritismo entende que a morfologia, como se diz, né, nem sempre está diretamente ligada à psicologia. Essa é a grande questão, né? Então, nós podemos estar num corpo masculino, né, fisiologicamente, mas o nosso espírito está lá no pensamento ideal feminino. Então, aí, muitas vezes, isso ocorre. Então, como tudo à exceção, essa questão não é muito comentada, mas nós, espíritas, devemos compreender justamente essa questão, né? O espírito não tem sexo, o sexo é um produto, é uma forma da reprodução para a perpetuação da espécie, não somente, né? A existência do homem e da mulher, do macho e da fêmea, é para que nós possamos dar oportunidade a que outros irmãos reencarnem. Sem isso, outros não reencarnem, nós não teríamos reencarnado e nós não reencarnaremos. Então, ele termina dizendo que fiquemos tranquilos, né? Que tanto a instituição do casamento, da união, essas coisas, isso não será dizimado, não haverá o término disso, porque isso está na lei da natureza, na necessidade da reprodução, da continuidade das existências físicas, materiais. Então, de alguma forma, né, as formas vão aparecendo, né? Hoje já existe quantas formas de se reproduzir? Até por, como é que chama aquele que começou com a ovelha Dolly lá? Clonagem, né? Até a clonagem se criou um outro ser. Então, aonde é que nós podemos julgar ou saber do que é lícito ou não e de até onde vai a condição? Nós sabemos do hoje, do que conhecemos, do que a ciência conhece, mas não sabemos o amanhã. E como o Espiritismo é progressista e ele se apoia incondicionalmente na ciência, nós respeitamos tudo o que vem e que seja utilizado de forma benéfica a bem do progresso, a bem da evolução humana. Nem tudo é bem aproveitado, mas tudo vem por concessão de Deus. Deus concede-nos a condição da descoberta, do progresso da ciência. O uso, aí é outra coisa. Mencionou lá atrás a questão do, portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem, né? Não separeis. E no livro Caminho, Verdade e Vida, para terminar, o Emmanuel utilizou, isso aqui, esse versículo 6 do capítulo 19 de Mateus, que é o que instruiu aqui o capítulo 22, ele colocou, usou isso aí, colocou, não separeis, ele colocou, não perturbeis. E ele faz uma associação interessante, vocês querem ver? A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando.
A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós, significação mais vasta. Ele estava falando do casamento, né? Fala, mais vasta. Não separeis o que Deus ajuntou. Corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Como tudo na vida, né? Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. O Pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Esse parágrafo é muito interessante, muito bonito, né? Como ele disse aqui, né? Não separeis o que Deus ajuntou, corresponde também a não perturbeis o que Deus harmonizou. Não perturbeis o que Deus harmonizou é contrariar as leis da natureza. Então, nessa penúltimo parágrafo, o Emmanuel diz, na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador. Reparando o que foi feito de errado, né? Depois de haverem separado o que Deus juntou, ou seja, contrariado as leis divinas, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Eu estava dizendo, né, que tudo que Deus permite seja descoberto é feito para o uso comum, mas acaba se utilizando para o mal, né? Descobriu-se lá a fricção do átomo, né? É um avanço da ciência. O que fizeram? A bomba atômica. Diz até o Santos Dumont, que morreu meio, se matou, né? Parece? Porque ele ficou contrariado, porque inventou o avião para facilitar a locomoção e o avião foi usado para a guerra. É uma história que se fala aí, né? Mas quantas coisas se faz a boa descoberta e se utiliza para o mal. Então, termina dizendo, prestigiamos as organizações do justo juiz, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes é possível perturbar-lhe as obras, com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Às vezes é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Que nós não nos enganemos com isso, né? Às vezes com sorriso, né? Atos impensados, desequilibrados, atitudes, né? Mas esqueçamos de que isso vai nos custar suor e lágrimas. Interessante essa página. Ele aproveita a questão aí da separação. Olha, gente, tem bastante livro. Eu estava, antes de achar esse livro na internet, o Benedito falou, e eu aqui trouxe, porque na hora às vezes muda, né? O Richard Simonetti, aqui tem esses 3 livros, né? Família e Espiritismo, Laços de Família, Vida em Família, todos eles abordam, né, a questão do casamento, compromissos e tais. Esse nós nem vimos. O do Richard tem esse, tem um outro que eu deixei em casa também fala do assunto, né? Então, tinha bastante coisa, mas fica difícil o cabeça dura sintetizar tudo isso. São tantas coisas, às vezes são poucas que a gente fica preocupado, que são poucas coisas que a gente pode abordar, outras vezes são tantas que a gente não sabe nem o que falar. Mas
dentro do possível, está feita, né, Daniel? Nossa colocação aí.